Olá pessoal, bem-vindos a mais um 5 Minutes Podcast. Aqui é o Ricardo Vargas e bem-vindos a 2025, primeiro podcast do ano, e eu queria dar aqui para vocês 5 dicas que eu faria, e muitas delas eu vou fazer, para aprimorar meu trabalho como gerente de projetos nesse ano. Bem, a primeira coisa é, lógico, eu não vou falar aqui manter a saúde física, manter a saúde psíquica, etc., porque esses são óbvios e isso vale para todo mundo. Eu queria falar um pouquinho mais específico de projetos. A primeira coisa que eu buscaria esse ano seria na parte de educação contínua, ou seja, educação continuada. Eu ia buscar um curso ou uma certificação. Por exemplo, se eu não tivesse o PMP, eu sem dúvida nenhuma faria o PMP, independente de você poder falar que você trabalha com ágil ou trabalha com outro tipo de método. Por quê? Simplesmente pela popularidade da certificação. A certificação é muito popular e muito valiosa. Agora, se você já tem a certificação, eu buscaria fazer um curso bem legal, um curso que expanda. Se eu tiver condição, lógico, eu buscaria fazer esse curso fora do meu país, ou seja, para que eu tenha uma experiência diferente, ou seja, ir fora, fazer um curso de 5 dias, fazer um curso de 1 semana, numa universidade super legal, um curso que possa aprimorar um dos pontos onde eu acho que eu possa me desenvolver, seja em soft skills, seja em liderança, seja especificamente em projetos, seja em inteligência artificial, mas eu investiria em pelo menos uma educação continuada de primeiríssima linha, ou seja, onde eu pudesse aprender, onde eu pudesse praticar. Lógico, seria muito legal se eu conseguisse fazer isso presencialmente. Se eu não conseguir fazer isso presencialmente, bem, sem dúvida nenhuma, a segunda opção é fazer isso online. E nenhum de nós pode dizer assim, mas eu não tenho condição, eu não tenho recurso financeiro para poder fazer isso. Bem, pessoal, se você for no edX, se você for no Coursera, você vai ver cursos excepcionais. Eu fiz um curso, por exemplo, de operações outro dia, gerenciamento de operações, maravilhoso, da Universidade da Pensilvânia. Então, tem milhões de cursos e se você quiser o diploma, isso vai te custar $20 ou $30. Não estou dizendo que não é nada, mas é uma coisa que dá para a gente fazer. Claro, se você tiver uma oportunidade de fazer um curso presencial, claro, isso vai requerer tempo e vai requerer muito mais dinheiro, sem dúvida nenhuma você deve optar por esse caminho. O segundo, eu iria lutar com todas as forças para ir num evento top presencial de projetos, ou seja, um congresso de projetos, um evento relevante de projetos. E a maior parte das vezes as pessoas acham que você vai para esses eventos para aprender. Não, você não vai necessariamente para aprender. Uma das coisas que mais importantes para mim em ir um evento como esse é networking. É a oportunidade de conhecer as pessoas, a oportunidade de me apresentar, a oportunidade das pessoas saberem que eu existo, saberem que eu estou na área, etc. Então, é claro, se você tiver condições, sem dúvida nenhuma, nós temos o Congresso Mundial do PMI que vai acontecer em Phoenix. Só colocar aqui, eu citei o PMI tanto no 1 quanto no 2. Esse podcast não é patrocinado pelo PMI, tá ok? Eu tô falando porque realmente eu faria isso e seria uma decisão minha. Se você, por exemplo, está na Europa e não quer viajar, não quer se mover, tem inúmeros eventos de chapters do PMI, tem os eventos da IPMA, que é International Project Management Association, que são excepcionais. Eu não perderia a oportunidade. Agora, esse, não faz ele virtualmente. Sabe por quê? Porque o virtual, ele vai te dar, claro, o conhecimento, as palestras, etc., mas ele não te dá o networking. Ele não te dá o networking. E outra coisa, eu não faria e participaria de um evento dentro da minha cidade. Aí vocês vão falar assim, mas por que você não participaria de um evento na minha cidade? Por quê? Porque dentro da minha cidade eu já conheço todo mundo. E se eu quero ampliar o meu networking, eu iria ampliar o meu networking em outros lugares. Porque, por exemplo, se eu sou de um Chapter X e já vou no Chapter X, no evento do Chapter C, eu já conheço todo mundo. Bem, se eu conheço todo mundo, o meu potencial de networking é muito menor. Então, eu iria para um evento no qual eu conheço pouca gente. Então, por exemplo, se eu sou brasileiro, estou no Brasil e moro em São Paulo, eu tentaria ir lá no evento do Ceará, eu tentaria ir no evento de Porto Alegre, ou seja, para que eu consiga realmente expandir o meu universo. Terceiro item, inteligência artificial. Esse eu sou suspeito para falar, mas assim, eu acho que nós estamos entrando aí nesse terceiro ano dessa grande onda de inteligência artificial. Eu não ficaria de fora. Por mais que existem pessoas céticas que dizem a inteligência artificial não vai impactar projetos, etc., eu não estou nem discutindo esse assunto. Independente disso,
é um conhecimento que aprimora a sua capacidade como gerente de projeto. Então, ou seja, você tem que colocar, aprender, entender e usar a inteligência artificial como uma prioridade dentro do seu trabalho. E eu não estou falando isso porque eu tenho feito várias coisas nisso, não. Eu acho que é a mesma dica que eu dou, por exemplo, para minha filha, que também atua em projetos, etc. Ou seja, não existe hoje você não saber e não ter um domínio de inteligência artificial no cenário de hoje, você se torna muito frágil. O quarto, eu buscaria fazer um projeto totalmente fora do meu universo. Então é o seguinte, se você é uma pessoa de tecnologia, cara, reforma a sua casa e usa gerenciamento de projetos nela. Se você é um engenheiro, pega e faz a sua próxima viagem, gerência. Pode ser um projeto pessoal, pode ser um projeto que você atue como voluntário, pode ser um projeto, por exemplo, se você tem uma religião e segue alguma igreja, pode ser um projeto dentro da sua igreja ou dentro da sua comunidade, mas faz um projeto cujo principal característica é não ter nada a ver com o que você faz no seu dia a dia. Por quê? Porque isso amplia a sua capacidade. Todo ano eu busco fazer alguma coisa que eu não estou acostumado, sair fora da minha caixa e do meu universo, porque isso aumenta a minha criatividade, aumenta a minha capacidade de entendimento. Então, se fosse você, eu buscaria fazer um projeto totalmente fora do meu universo, totalmente fora da minha profissão, do meu trabalho e do meu dia a dia. Isso vai ampliar, por isso que, por exemplo, meu trabalho na ONU foi maravilhoso, porque foram projetos que não tem nada a ver com o que eu fazia antes. E eu acho que isso aumenta a sua capacidade, aumenta a sua empregabilidade, aumenta a sua capacidade de enxergar as coisas de uma forma diferente. E por último, eu iria investir fortemente em soft skills, mas soft skills mais avançados. Não estou falando motivação, comunicação, não. Eu investiria muito em soft skills mais desafiadoras. Por exemplo, negociação, conflito, resolução de problemas, gestão de crise, gestão de projetos problemáticos, etc. Por quê? Porque muito provavelmente essas habilidades vão ser habilidades fundamentais diante da turbulência que nós estamos vendo no mundo. Ou seja, os gerentes de projeto que tiverem capacidade de negociar, tiverem capacidade de gerenciar crise, gerenciar estresse, gerenciar conflito, problema, discussão, essas pessoas vão ter uma vantagem competitiva indiscutível. E muita gente vai me falar, mas Ricardo, como é que eu faço isso? Bem, claro, você pode fazer isso de uma forma formal, você pode fazer um curso, pode comprar um livro, ler, mas você também pode tentar praticar isso, ou seja, tentar praticar. Quando o seu projeto tiver um desafio, como é que você pode praticar a resolução de problema, praticar a gestão de conflitos? Você pode, por exemplo, criar grupos dentro da sua organização para discutir esses assuntos, para discutir. Então você pode fazer reuniões semanais, reuniões quinzenais para discutir, trocar ideia e aprimorar. Você pode, inclusive, fazer simulações. Você pode fazer o que a gente chama de games ou gamificar. Você pode fazer jogos para poder aprender isso. Ou seja, você tem que se expor à crise, a problema e a conflito. Por quê? Porque é incômodo, porque a gente não gosta e porque vale muito e, na minha humilde opinião, vai valer muito mais em 2025 e adiante. Então pensem nisso, pessoal. Espero que essas dicas sejam úteis para vocês. Um ano fabuloso, maravilhoso, e eu aqui do meu lado vou estar fazendo de tudo para a gente ter um ano maravilhoso para todos nós, maravilhoso para o gerenciamento de projetos e maravilhoso individualmente para cada um de vocês. Até semana que vem com mais um 5 Minutes Podcast.